Olá, pessoal. Hoje a gente está iniciando um programa que é o podcast itinerante do CalMG. E como é o programa número 1, a gente convidou aqui o nosso arquiteto aqui número 1, Gustavo Pena, para estar conosco nessa conversa. Essa conversa vai ser aqui moderada por mim. Eu sou Fernanda Basque, sou arquiteta e também sou coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina do CAL. Temos aqui o professor Sérgio Palhares, também junto conosco, e a Carla Eduiges, que é uma aluna do 8º período. A gente quis fazer esse formato para a gente mostrar que a arquitetura deve ser conversada em todos os níveis, desde o estudante, o professor, a academia, o CAL, o arquiteto que está no mercado. Então, para ver se a gente consegue gerar encontros com grande resultado, falando de arquitetura e falando com quem entende, com quem vive a arquitetura. Então, a gente está aqui, gente, conversando sobre arquitetura. Esse é o primeiro podcast que a gente vai começar, né, vai fazer esse primeiro. E a intenção é que seja um podcast itinerante, que vá a muitas cidades, porque a gente já detectou aqui que falta nos falar de arquitetura. Então, hoje estamos aqui para falar de arquitetura e vem conosco para entender um pouquinho a nossa arquitetura aqui de Minas. O assunto número 1 aqui é que em 2022 o CAL apresentou uma pesquisa feita pelo Datafolha em que demonstrava que 82% de moradias da construção civil em geral, tem muita informalidade, mas 82% das moradias executadas no país são feitas sem orientação de um arquiteto e urbanista. A gente vê que isso está, assim, andando muito devagar, essa nossa abrangência aí no mercado, e a gente queria colocar esse primeiro tema aqui na mesa para que todos possam falar onde que estamos pecando, tanto a academia, quanto o CAL, quanto o mercado, quanto os estudantes, onde que a gente está falhando nessa questão. Vou começar aqui com o Gustavo Pena. A gente queria ouvir sua fala sobre o assunto. A gente já tinha batido os papinhos antes aqui nos preliminares, e a ideia é exatamente uma espécie de avaliação. Você tem que fazer uma visão de passado para poder compreender o que ocorre isso no presente, né? A visão que eu acho é que nós, quando criamos o CAL, isso eu participei dos debates, nós criamos o CAL tinha essa missão de levar para as pessoas uma cultura arquitetônica, mostrar para que serve a arquitetura. A arquitetura não é um bem de primeira necessidade, não é coisa de elite, coisa de luxo para quem pode pagar, não é? Ela é para atender o ser humano nas suas condições mais básicas, mais primordiais. Quer dizer, eu costumo dizer que o primeiro homem primitivo, a primeira coisa que ele fez quando ele se viu nu no planeta foi fazer arquitetura. Ele procurou lugar. Ele procurou um lugar para ele avaliou sua corporeidade, seu tamanho, e falou: eu vou arrumar um lugar para mim. Nós vamos agregando cultura e técnica, mas continuamos fazendo a mesma coisa, não é? A gente busca um lugar. Você volta à questão primitiva toda vez que você se vê nessa situação. Depois é que você vai criando outras coisas, né? E vai trazendo para dentro da sua casa para o seu lugar, os seus lugares, todos os significados. Eu costumo dizer assim, para uso próprio, que eu acho que a missão da arquitetura é aumentar o homem. Ele é uma extensão. Um homem sem casa é um homem menor do que casa. Uma cidade com teatro é maior do que uma cidade sem teatro. Toda medida que você vai fazendo esses espaços do homem, você vai criando ferramentas para o homem viver. E por que a gente não fala isso para a sociedade? Eu tinha essa missão de dizer isso da forma mais direta, mais simples, mais eficiente para qualquer cidadão. Porque até hoje eu acho que ninguém sabe para que serve o arquiteto. Eu não sei o que você acha, mas eu acho assim. Eu vejo a dificuldade que nós temos, inclusive da nossa elite econômica, de entender o que o arquiteto serve. E nós, então, se nós temos isso,
Olha os níveis todos que a gente tem que complementar para que a gente dê vida, dignidade ao exercício do profissional de arquitetura. E, inclusive, a relevância do nosso trabalho. É importante isso, porque não é só para pessoas cultas, bem formadas, que a arquitetura tem valor. Ela tem que ser valorizada por qualquer um, pela gente mais comum, eu acho. E eu acho que vai ser o máximo se a gente puder ser. Por que nós destruímos nossas cidades históricas? Por que nós destruímos a beleza? Nós tiramos uma coisa bela e colocamos uma coisa horrenda no lugar. Por que nós fazemos isso? As cidades históricas de Minas, belíssimas, estão sendo moídas, né? Transformadas em coisas. É como diz o Ângelo Osvaldo, fala uma frase que é interessante, falou assim: o ciclo do ouro trouxe para os mineiros o barroco, o ciclo do ferro trouxe para os mineiros o barraco, não é? E veio com o barro, com as literalmente, né? Com essas tristezas todas. Então, esse é que eu acho que é a missão do arquiteto, é essa, ter a capacidade de dizer assim: eu sou feito para um homem, basta onde tiver um homem tem uma demanda por arquitetura. Na academia, qual que é a visão? Onde que a gente está falhando aí? Então, olha só, eu vou te falar da academia, mas eu vou te falar, assim, mais do que da academia, porque eu não acho pertinente, assim, fazer essa distinção, tá? Onde nós, porque senão, arquitetos, eu falo, todo, porque né? senão fica aquele entendimento assim: academia é o lugar da reflexão, mercado é o lugar da prática, né? Eu sou um arquiteto, eu atuo, eu projeto, eu construo e eu dou aula. Me sinto um privilegiado. E eu, durante o processo de escritório, eu não estou ali exercendo algo que não esteja também circunscrito à reflexão. E quando eu estou dentro de sala de aula, eu não estou exercendo algo que não esteja circunscrito à prática. Ou seja, a academia ela é a reflexão, é o lugar da gente discutir a filosofia, da gente falar de tudo, da sociologia, da antropologia, mas é o lugar da gente falar da técnica, da construção da terra, do barro, né? E o mercado da mesma forma. Então, eu acho que no fim tudo se mistura. Claro, eu acho que a gente peca na academia. Essa pode ser um outro momento, assim. Como o Cal também tem questões que ele poderia abarcar, a academia tem questões que ele poderia abarcar no sentido de tentar fazer com que essa questão da construção ela deixa de ser algo entendido como elitista, uma oportunidade de poucos. Então, você falou uma coisa interessante, assim, que eu quero refletir no outro ponto de vista, e que eu concordo muito, assim, entendendo o espaço como uma extensão do homem, a casa, o lugar. Isso aqui é uma casa, né? Qualquer lugar que nos abriga é a nossa casa. Então, o lugar como a extensão do homem. Eu ainda iria além, assim, o lugar como extensão do corpo. O lugar como extensão do corpo. Se a gente tem essa consciência, a gente vai entender que a arquitetura, de fato, não pode ser uma coisa para poucos. E aí você começa nos colocando que a pesquisa revela que sim. No âmbito do planejamento, os arquitetos são muito pouco convidados para poder participar desse processo, né? E, consequentemente, o que resulta aí de cidade é isso que a gente tem vivenciado, né? Que não é só algo vinculado à arquitetura e urbanismo, tem questões políticas, sociais, enfim, éticas, morais implicadas aí, que faz com que um tanto de gente não tenha oportunidade dessa extensão do seu corpo, né, para um espaço de abrigo, de acolhimento. Então, assim, eu acho que a gente enfrenta uma questão, eu vou falar particularmente aqui no Brasil, que é de natureza cultural, e que não é só inerente à arquitetura, só para amenizar um pouco, que é a questão da prestação de serviço, assim, a valorização da prestação de serviço, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes, assim, falando quão as pessoas não reconhecem o valor, a importância da arquitetura. Então, o cliente ele negocia no seu escritório um valor insignificante do custo que você está colocando para ele do projeto, ele tenta negociar um valor insignificante e depois, durante a obra, ele troca um metal por um outro metal porque ele tem uma água colorida, porque ele foi a tendência
de Milão do ano não sei de quanto, e ele quer, por um outro valor qualquer, incorporar isso na edificação, no projeto dele. Isso é muito sério quando você observa uma coisa dessas, porque você percebe, assim, que valor que as pessoas estão dando para isso. Então, se a gente está pensando na perspectiva daqueles que não contratam arquitetura, a gente pode pensar também na perspectiva daqueles que contratam e que não têm a dimensão do como a arquitetura é significativa, né? E daqueles que teriam condição de contratar e não contratam porque acham que eles próprios são capazes de fazer. Então, assim, é tudo muito complexo, mas eu acho que é cultural. Mas tem uma coisa aí que é importante a gente pensar também, e eu acho que o Carlos vem pensar. Nós vivemos um tempo agora em que um arquiteto completo ele tem que ter capacidade, vários outros aspectos, outras facetas para poder exercer sua profissão. Eu acho que tem que ter uma organização do seu escritório, organizado. Ele tem que ter consultores capazes de trazer informação de parceiros para te trazer o conhecimento. Ele tem que ter capacidade de liderança na obra. A obra ele tem que ter a capacidade de mostrar para as pessoas que estão na obra que aqueles são valores que, às vezes a pessoa não compreende aquele valor, mas ela só vai compreender depois. Você trabalha por um período muito longo em que tem que haver confiança nesse trabalho. Então eu acho que hoje qualquer profissão, o currículo do arquiteto tem que ser muito eclético. Tem que ser, se ele toca violão, ele é melhor arquiteto. Se ele concordo plenamente. Música, se ele fez uma viagem, a somatória de experiências da pessoa. Por isso que as escolas têm que ser capazes de suprir isso. Porque elas têm que mostrar como o universo do arquiteto é muito eclético, é muito multifacetado. Não é isso? Ele tem que entender das coisas, ele tem que estar inserido no mundo contemporâneo, ele tem que entender de tecnologia, de inteligência artificial, de computação gráfica, de água, esgoto. Antes disso tudo, né, ele tem que entender de gente. De gente. Mas por isso que eu já falo do corpo, quando você fala o corpo, o homem, a extensão do homem como ser completo. Né? Corpo e mente. Né? Eu acho que o homem integral tem que ter os pés no chão, os olhos no horizonte e a cabeça nas estrelas. Né? Porque o pé no chão, realidade. Horizonte, enxergar, rumo, objetivo. Cabeça nas estrelas, porque sem sonhar, o que adianta? Você não sonha, você fica repetindo a mesma coisa, como se você fosse um disco. Né? E você tem que inventar. A invenção é fundamental. A invenção no sentido de insight. Né? O insight que vem através das conversas. Eu acho genial a minha profissão de arquiteto, por causa disso, porque ela é deliciosa, porque meu interlocutor, cada dia é um. Às vezes é um cara que produz café, às vezes é um médico no hospital, às vezes é um sujeito que tem uma televisão, ou às vezes é um outro camarada que não tem. E aí aquele bicho que senta na vida dele. Nós somos entendedores e tem que ter essa capacidade de interpretação do desejo do outro. Muitas vezes eu falo assim, quem faz arquitetura não é o aço concreto, as coisas. Quem faz arquitetura são as palavras, porque o cara te encomenda o projeto, ou a cidade encomenda o projeto, através de palavras, elas vão dizendo isso. Então você tem que ser capaz de interpretar palavras. Eu costumo dizer que a gente vive muito porque a gente aprende uma coisa nova todo dia. É isso que você falou. Cada dia um cliente novo, cada dia um assunto novo. E a gente tem que entender até tecnicamente mesmo para dar as melhores soluções, para saber como que é o funcionamento daquele organismo ali, né, que a gente vai construir. Muitas vezes a gente constrói um organismo mesmo, funcional e tudo. Eu não tenho a prática profissional ainda, mas desde que eu vim cursar a arquitetura, eu vi o quão extensa, quantas possibilidades a gente tem e a distância disso para as pessoas. Pois eu ia até te fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade, assim, do ponto de vista dessa opção de arquitetura. Como que as pessoas enxergaram essa opção de arquitetura para a gente pensar nessa valorização do mundo externo aí? Porque muitas vezes a gente
A arquitetura é fantástica, né? A arquitetura nos seduz. A gente que já está nesse meio, a gente não consegue perceber, às vezes, alguns deslizes, alguns desvios. Mas como que as pessoas enxergaram essa sua opção? No meu caso, foi assim, pelo sonho que eu sempre tive com a arquitetura. Desde jovem, era meu sonho, e a vida me fez percorrer um caminho diferente. E aí, quando eu tive a oportunidade, falei, agora é a hora de realizar meu sonho. Então, assim, a vida inteira, as pessoas que conviviam comigo já sabiam que eu teria esse viés. Mas quando eu falei, né, sobre a minha visão como estudante, do que eu vejo na arquitetura, o Serginho falou assim, talvez uma falha de gente passar para os estudantes. Eu acho que pelo contrário. Eu comecei a ver o mundo com olhos diferentes, bem diferentes do que eu via. Mas o que eu vejo do outro lado também é que a arquitetura é uma coisa distante, é uma coisa assim, para grandes obras, uma coisa cara para o povo, assim, das pessoas que eu convivo que não tem essa percepção, e a gente do lado de cá já vê completamente diferente. Eu acho que falha a comunicação. Você falou, tem que falar do que o arquiteto faz, qual que é a importância. Eu acho que isso é muito fácil. A gente está numa semana atípica aí, inclusive assim, o tema central desse podcast seria exatamente a gente falar da ética na arquitetura. Então, falar dessa questão de valorização, falar das questões comerciais, de limite de escopo, de limite em proposta, de atuação mesmo. A gente vê lá na ética que vários problemas acontecem quando o arquiteto ultrapassa o limite dele, quando ele quer fazer alguma coisa para a qual ele não tem habilidade, para poder, às vezes, ajudar o cliente. Isso aparece muito lá. Como o Sérgio falou, eu também sou uma arquiteta de mercado, eu trabalho, eu tenho meu escritório, então, assim, eu fico tendo, às vezes, lembrando lá no início, como que era difícil, às vezes, colocar um não, delimitar e tudo. Mas a gente está num momento atípico, né? Que uma semana de muitas premiações, inclusive o escritório Gustavo Bento ganhou 2 premiações essa semana, foi eleito um dos 25 melhores escritores do país, e ganhou a premiação do Carmo Koff, que é uma beleza. A gente passa pela rodovia e se encanta com aquela obra ali. Não conheço por dentro, pode nos convidar para fazer uma visita. Mas, e temos também a premiação da Casa da Favela, né? Que eu acho que veio um pouco para quebrar esse paradigma aí. Isso eu acho. Como que a arquitetura pode transformar uma coisa mais emblemática, assim, mais palpável, né? Para todo mundo entender como que a arquitetura pode alterar. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que também. Esse viés que teve Coletivo Levante, né? Que eles fazem junto às comunidades, isso é uma ótima forma de divulgação do trabalho e da importância, né? Eu acho que isso, dentro da comunidade, vai alertar as pessoas da importância do trabalho do arquiteto. Eu acho isso muito legal. E é uma coisa engraçada, porque é o seguinte, o trabalho em favela é um trabalho que já vem sendo, vamos dizer, ele ocasionalmente volta a cena, né? Então, essa coisa de urbanização de favela, aí vem trabalho com a gentrificação, coloca prédio da favela, expulsa a população que estava lá, aí diz que o mercado de mão de obra, a questão da favela é porque existe a demanda de mão de obra no entorno, e que aí essa favela é solução e não é problema. Então, o problema da favela é um problema absolutamente recorrente, né, na nossa conversa de arquiteto. Agora, é interessante como que mostra esse fato de ser um arquiteto, ter feito aquele projeto, mostra a posição que a gente está entrando nisso. Que é possível, né? A gente está entrando nessas questões. Por exemplo, a população carcerária. Eu fiz um trabalho em São João del Rei para a PAC, que é criando um restaurante para que os presos de regime fechado, pudessem trabalhar na cozinha, formar comida e servir para as pessoas da cidade turística. Então, você vê como é que a gente pode ser útil numa ação desse tipo. Uma escola de música, por exemplo, em Ouro Branco, escola de música para meninos. A música tem que ser ensinada para criança ter a idade, porque senão se ele começar a aprender música com mais idade, ele não ganha uma
um desembaraço tão grande. Aí você vai e faz, por exemplo, um trabalho que nós fizemos agora com essa população das vítimas de Brumadinho, que é um trabalho da arquitetura para quem está sofrendo de dor de perda de 272 pessoas mortas. Né? Uma tragédia absurda, uma tragédia técnica. Né? Um equívoco, um erro gravoso. Né? Então, essas coisas são difíceis mesmo, você tem que atuar. Por isso que essa mobilidade que eu acho importante do arquiteto, ele não é de um lugar, ele é de todo, ele tem que estar ali. Todo artista tem de ir aonde o povo está. O arquiteto tem o de artista e tem de técnico. Nós temos agora um trabalho em Brasília, onde, do lado da rodoviária de Brasília, o SESI Lab, está lá funcionando, foi inaugurado em novembro e já tinha 66 mil pessoas no final de janeiro visitando lá. Quer dizer, nós temos que ser capazes de mostrar que a arquitetura ela move com muita facilidade, criando essas requalificações. Né? O Jaime Lerner dizia que é acupunturas. Né? Às vezes são pequenas ações que geram uma saúde no todo. Gosto dessa ideia de gerar, de saber que você coloca um pingo de qualidade numa determinada região e ele vai ser capaz de catalisar outras forças ali. É uma coisa que nos dá prazer, né, saber disso. Na verdade, a gente tem gente conversando e eu te direcionei a fala aí sobre a questão da academia. Na verdade, a gente percebe uma baixa educação mesmo sobre arquitetura. Tanto da população, quanto dos nossos governantes, a gente quanto dos arquitetos. Quanto dos arquitetos. Sobretudo dos arquitetos, que eu acho que são os grandes responsáveis por isso. Pelo não reconhecimento da profissão. Dos próprios colegas, né? Os próprios colegas. Eles não reconhecem o colega. Porque é uma luta para você estar aqui, sinal que você não renunciou a essa profissão. Você persevera. Né? E se você persevera, você dá o exemplo ao seu colega para ele perseverar. Você acredita. Senão eles abandonam, você vai para outra coisa. Nós estamos perseverando. E como é difícil, todo lugar que você vai está perseverando, a cada projeto de qualidade feito por arquiteto, surge mercado para outros projetos de qualidade para outros arquitetos. E não o contrário. Se você fizer um bom projeto, você aumenta a qualidade das próximas contratações dos seus próprios colegas. E essa inteligência, às vezes, os próprios arquitetos não têm. De dizer que vamos fazer junto. Sim, a gente fala pouco de arquitetura, a gente fala pouco do projeto do outro. De qualidade, uma cidade que faz arquitetura de qualidade, ela vai ganhar uma visibilidade cultural. Sim. Nós temos uma sociedade em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que nós temos uma sociedade pulsante em termos culturais. Mas tem uma questão assim, que tangencia essa discussão toda, que me incomoda profundamente, é como os profissionais de arquitetura não valorizam a sua profissão. A gente começou num dado momento aqui falando de gestão do seu negócio, da sua empresa, do seu escritório, que não é só inerente à arquitetura, a qualquer profissão, evidentemente. Mas os arquitetos, sobretudo, são péssimos gestores. Péssimos gestores. Eles podem ter capacidade técnica, conhecimento de planejamento, com as suas limitações, mas ele tem essa capacidade porque a escola forma isso. Mas a escola em nenhum momento fala do planejamento, fala da gestão, em nenhum momento. Então, os arquitetos formam, montam seus negócios e querem sair fazendo projeto. E projeto é gestão, é planejamento. Claro que é, porque aí antes dele assinar um contrato, antes dele estabelecer o escopo, ele já quer ir lá e fazer, porque ele está tão encantado com a perspectiva de fazer aquilo, exatamente porque a arquitetura é uma profissão apaixonante, ótimo que seja, mas isso não prescinde de uma etapa que demanda que essas coisas sejam ajustadas profissionalmente, comercialmente, para que você tenha, inclusive, a perspectiva de poder bancar aquilo, levar aquilo adiante, a bom cabo, com bom resultado, né, e ter a perspectiva de outros. Então já sai atropelando, sem contrato, sem honorários. Eu brinco muitas vezes em sala de aula perguntando para os alunos assim, quem se atreveria a entrar num consultório médico? Quem se atreveria? Para fazer uma consulta assim, tô com dor de cabeça. Aí o médico, ele não olha para você, ele vai ali, está ali no computador,
e tudo, e a hora que você sai, ou talvez antes de você entrar, você já foi lá na secretária e já passou o cartão ou já fez o acerto da consulta. Eu acho que não passaria pela cabeça de nenhum ser humano entrar num consultório, num consultório e sair sem esse input dele próprio, de ir lá e fazer o acerto. Agora, no escritório de arquitetura, ou conversar com o arquiteto, eles acham absolutamente normal ficar uma manhã inteira no escritório do arquiteto, conversando sobre o terreno que ele pretende comprar, e o arquiteto fica livre, também viajando junto com ele, todo entusiasmado na perspectiva daquele trabalho e tudo, e ali se vão horas e horas de trabalho. Eu não estou dizendo que você tem que ser financista e não possa fazer isso, mas eu estou dizendo que esse tipo de atitude leva as pessoas ao entendimento de que o planejamento é uma coisa menor e que é quase um favor que, às vezes, determinado cliente está fazendo para o arquiteto ao conceder a ele a oportunidade dele fazer o projeto, sabe? Isso não pode ser tratado dessa forma. E os arquitetos fomentam isso. Os arquitetos fomentam isso. E lidam muitas vezes com muito amadorismo nesse processo. Isso é uma das missões do CAL. Sim, porque ela falou das questões éticas. De questões profissionais, de viabilidade profissional. E a academia também precisa tratar disso. Porque, assim, a academia precisa ter disciplinas, para além das disciplinas técnicas, que ela cuida com rigor. Estou falando na academia em geral, né? Das questões técnicas que ela cuida com rigor, e depois da ciência social, algumas disciplinas de fim social, ainda bem, mas na ciência moderna era só a disciplina técnica, né? A gente formava achando que com um projeto incrível a gente ia resolver o problema do mundo, né? Tinha essa ingenuidade. A ciência social veio e nos mostrou que não é assim, que a gente precisa conhecer e entender as pessoas primeiro antes de sair aí fazendo os traços que a gente faz. Mas, para além disso, é essa organização e essa capacidade de gestão que eu acho que falta. Na verdade, eu costumo dizer para os estudantes, quando eu dou alguma aula e tudo, ou para os meninos lá do escritório, né, que eu sempre estou lá conversando com eles, eu falo com eles que tem duas coisas que é fundamental para o arquiteto: curiosidade e saber quanto que custa a hora dele. Se o arquiteto for curioso, se o menino for curioso e saber quanto que custa a hora dele, ele já está 2 passos à frente de qualquer outro aí, porque a gente tem que ter essa visão mesmo, multidisciplinar, difusa, uma atenção aos detalhes e ao macro. A nossa profissão é essa. Mas eu discordo um pouco. Eu acho que a gente faz um planejamento e faz uma gestão sem cobrar por ela. Aí eu concordo. Porque quando eu converso com os meninos lá no escritório, ou com alguns estudantes, dou alguma aula e tudo, eu falo com eles assim: quando vocês fazem uma obra de um banheiro, o trabalho de planejamento e gestão que tem por trás daquele banheiro ali, vocês lidam com mão de obra, vocês lidam com insumos de mão de obra, insumos de materiais, lida com tempo, lida com prazo, né? Lida com preço, ainda lida com cliente. Se você não conseguir concatenar tudo isso e colocar tudo isso para rodar numa engrenagem, isso é planejamento, isso é gestão. Só que a gente não cobra por isso que a gente faz. A gente tem várias tarefas. Isso, gente, é mais uma vez a questão da autoestima. Sim. Autoestima? Eu ia falar que era. Eu acho que se culpa nossa. Se nós, como nós, nos prestigiamos uns aos outros, não é? As escolas não trabalham, não convidam as pessoas, não interagem com essa viabilidade, com o percurso profissional, porque o Merleau-Ponty fala o seguinte: os acidentes de percurso são constitutivos do percurso. Não é isso? Nós pensamos, a minha vida não é quando eu nasci e quando eu vou morrer. A minha vida é o percurso da minha vida. Essa é que é a minha vida. O caminho, o seu caminhar, não é a saída e a chegada. O caminho seu é o seu percurso e tudo que aconteceu. Os acidentes de percurso são constitutivos do percurso. Então, a escola de arquitetura, as escolas deveriam dar aos alunos uma noção do que é o percurso. Percurso é uma viagem que cada um tem uma. São milhares de viagens. E quanto mais informação você receber, mais rico serão o seu universo de escolhas. Então, eu acho que é tão interessante isso, porque se nega
ao estudante de arquitetura a capacidade de perceber os percursos de todos. Não, porque eu não vou formar um arquiteto para ser como eu sou. Eu vou formar um arquiteto para ser como ele. E ele pode ser. Eu vou dar ferramentas de escolha para essa figura. Liberdades de escolha. Senão você fecha ele num contexto, numa caixinha, e aí nós vamos ficar fazendo caixa. Todo mundo fazendo igual a mesma e rigorosa caixa. Uma coisa que eu observo com meus colegas, né, que são bem mais novos que eu, que são todos muito imediatistas. Então, na hora que você começa a tentar extrapolar um pouquinho aquele nossa tarefa, e você começa a ir um pouco mais além, você diz, não, vamos focar aqui para acabar e terminar. Então, assim, não tem esse aprofundamento. Eu acho que falta muito, realmente. Essa base, essa curiosidade. Essa é o seguinte, essa que você falou aí, a falta de profundidade, espessura, o profissional precisa aumentar a sua espessura. Sim. Tá certo? Ele está muito fininho. E aí, nesse imediatismo do hoje, de fazer... Nós vivemos lugar. as margens de um imenso oceano com 3 centímetros de profundidade. Se você for cutucar a pessoa, ele não sabe nada. Ele fala como papagaio de alguma coisa que ele ouviu falar. Ele não tem aquele estofo dentro de si mesmo. Ele não ganhou espessura, profundidade, passado, percurso. Uhum. Ele não sabe. Isso é evidente. Então ele vai acabar sendo comandado por uma pessoa que tiver um pouco mais de espessura que ele, ou aparentemente um pouco mais. Então, mas o que é essa espessura? É capital social. É capital social. E como é que você constitui o capital social? É na vida. Seja aqui, seja no bar, com amigos, seja viajando, seja dentro de sala de aula, seja lendo, andando pela cidade, refletindo, né, com visão crítica das coisas, assim. E aí você constitui seu capital social. E é esse capital social que vai interferir na sua visão de mundo, no seu modo como você vai atuar, seja como for, inclusive, sobretudo, como arquiteto. Por isso é que eu falo que, assim, viajar, ir para lugar e conhecer pessoas é matéria-prima importantíssima para a nossa formação. E, em contrapartida, o que as escolas, em geral, fazem? Uma sobrecarga de trabalhos, uma sobrecarga de entregas. Então, a despeito da geração que você menciona, que hoje é muito imediatista, isso é fato, mas é também fato que a sobrecarga de trabalho, que o nosso modelo de ensino, o nosso que eu falo é ampliado. A sobrecarga de trabalho que ele impõe dá pouca oportunidade do aluno refletir. Pouca oportunidade, porque ele vira um fazedor de coisas. E se ele vira um fazedor, ele faz as coisas mecanicamente. O que resulta disso são os planejamentos que a gente tem visto. Então, assim, eu estou dizendo isso, eu não estou sendo pessimista, não. Eu estou dizendo isso, é ao contrário, é numa perspectiva de que a gente precisa olhar mais para isso. Ao invés de, num curso de arquitetura, fazer 15 projetos, sei lá quantos fazem, 10 projetos, será que 3 não seriam mais suficiente, com mais profundidade? Né? Entender melhor, discutir mais, conhecer mais as pessoas para quem eu estou fazendo, a necessidade numa escala urbana, entender, olhar mais para o contexto e ver como que o que está ao redor interfere e é determinante para estabelecer diretrizes para aquele determinado planejamento. O que a gente vê é o contrário. Dada a quantidade de coisas e a exiguidade de tempo, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser rápido, eu tenho que entregar logo, somado a uma questão geracional, de querer resultado imediato. Claro que o resultado disso não pode ser satisfatório. Então, assim, a gente precisa refrear, a gente tem que ter mais tempo para a gente sentar, para a gente conversar. Então, aluno, às vezes, chega e fala assim, estou querendo mochilar um ano, mas eu estou super preocupado que eu vou trancar o curso, vou perder um ano na minha vida. Você vai ganhar 10 anos na sua vida e 20 anos na profissão. Vai correndo, sabe? Sai com gente bacana, tanta gente bacana. Essa juventude é incrível. Eu estou insistindo muito na questão da juventude, querendo acreditar nessa perspectiva, assim, deles constituírem um capital social cada vez mais consistente do ponto de vista do entendimento da sociedade, das pessoas, da poesia, da arte, da cidade, tudo que você vai carregando aqui dentro, né? E que em algum momento ele vai repercutir no seu modo de pensar e de planejar, seja a cidade numa escala maior, ou seja um edifício. A importância desse edifício inserido num contexto de um terreno ali no centro da cidade, né?
As pessoas, ó, na minha época de escola, a gente ia visitar o terreno, a gente olhava o terreno para dentro. Terreno. Hoje eu faço com os meninos um exercício assim, eu quero que olhe para o terreno para fora. Qual que é a relação disso que você vai fazer, né? Como é que isso vai contaminar o que está ao redor? Então, assim, eu acho que é uma série de circunstâncias que é de vício mesmo, que a gente vem carregando na nossa formação. A gente forma achando que a questão é essa, que de dar uma resposta técnica muito imediata e com muito pouca perspectiva e oportunidade de refletir, de fazer algo que possa ter uma abrangência social maior, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas esse imediatismo que a Carla falou é o seguinte, eu acho interessante esse imediatismo dos colegas dela, é interessante esse depoimento, porque o imediatismo é o quê? Nós somos Photoshop hoje na sociedade que se auto, né? Você não é realmente... A pergunta que eu acho que isso quis fazer, quem você é de verdade? Você é aquilo que você gostaria de ser, sua imagem, tá certo? Esse tipo de reflexão só com carinho, com cuidado é que você faz. Com a velocidade, imediatismo, superficialidade, você vai chegar, vai repetir o mesmo erro dos outros. Fica copiando. Aí, o Picasso falava assim, o pior erro daqueles que me copiam é que eles copiam meus defeitos, entendeu? Eles não erram os deles, cada um tem que errar os seus próprios erros. É um direito que todo mundo tem, errar seus erros, aprender com eles e fazer o seu percurso. Eu acho que nós estamos vivendo esse problema. Não é no Brasil, ela está vivendo uma crise mundial. Por isso que esses concursos internacionais são bons para mostrar que nós temos um trabalho realizado que tem relevância internacional, mas ver o que está sendo feito nos outros lugares ao mesmo tempo. Né? Você dá um sobrevoo, assim, né? E as coisas são muito travadas. Tem determinadas escolas que seguram o aluno dentro de um conceito acadêmico extremamente rígido, exigem demais do aluno, mas quase que obrigam o aluno a fazer a mesma arquitetura que os professores fazem. São escolas que estão ensinando um tipo de arquitetura. Não é? Isso é tão triste, porque isso é roubar da pessoa o direito que ela tem de do pensamento crítico. Se o que quiser. Não é? É um território de interpretação. Não é? A arquitetura não é um território de interpretação. Eu posso interpretar o programa. Como é que eu interpreto o programa? Primeiro, que ninguém sabe fazer um programa. Quem tem que fazer é o arquiteto mesmo. O próprio cliente, não existe cliente que sabe fazer um programa. Você tem que ouvir o cliente e fazer o programa com ele e para ele. E dar, inclusive, as dimensões simbólicas dos tamanhos lá dentro daquilo. Aí que você compõe um quadro, e esse quadro é o pacto que existe entre você e o seu cliente. Seja esse cliente uma pessoa ou uma cidade. Né? Um país. Tem que ter um programa. Não é? Então, eu acho que a gente tem que ter pactos. E é estranho as escolas não gostarem desse tipo de coisa. Aqui eu vim, às vezes, mas é interessante. Muitas vezes eu vou. Outro dia eu fui à USP. Era logo depois da pandemia. Então, você precisa de ver a avidez que é o pessoal, de ter contato direto com um sujeito. Olhar no olho. Um sujeito corpo inteiro, porque a gente só vê a pessoa daqui para cima. E olhe lá, né? Não desligava a câmera. A mãozinha só aparece nos dedos. Então, o que acontece é isso. O cara perdeu a sua gestual. E nós somos gestuais. E a arquitetura faz o quê? Gestos. Faz gestos. Eu faço gestos, um prédio faz gestos. Faz gestos com a cidade, com a rua, com um prédio ao lado, com uma árvore. Ele é um trem que ele não faz cesto. Por isso que você precisa olhar para fora e não para dentro. Exatamente. Né? Tem uma coisa que a gente vem fazendo aqui que me agrada muito nas disciplinas de projetos, são todas hoje muito vinculadas às questões sociais, à cidade. Então, um predinho que seja, a discussão ela expande para além dos limites ali, onde aquele prédio. Isso vem sendo fomentado aqui já há algum tempo, e eu fico muito otimista em relação a isso, na perspectiva de que a gente vai formando alunos cada vez mais com essa consciência assim, do papel social do arquiteto. Né? E você falou uma coisa que eu acho genial, essa coisa de dentro para fora.
fora para dentro. Então eu escrevi uma vez isso, que a arquitetura não é nem de dentro, nem de fora, é através. E aí vem um pouco no percurso da vida. Porque a observação de arquitetura ela é peripatética, né? Você sai fora e entra dentro, atravessa o prédio, sai lá no outro lado. Se ele for generoso. Pois é, mas esse percurso é que te dá a visão arquitetônica. Você vai somando experiências espaciais e sai com uma impressão. Você não vê todo o conjunto de uma vezada, você vai somando experiências, passos, ruídos, alturas, ventos, etc. Todas as sensações espaciais. E no final você fala, esse quarto não combina com essa casa. Mas você não está vendo o resto da casa. Não está vendo. Você somou aqui no sensível, no território sensível. Sensível. A gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro. Eu esqueci, Sérgio, você me desculpe, de agradecer que nesse momento, o primeiro podcast itinerante aqui na FUMEC, então também para nós é um prazer estar aqui e agradecer toda a infraestrutura e o acolhimento, que a gente faça outros. Eu também estou muito otimista, porque eu acho que esse sendo o primeiro dá aí gás e energia para que a gente possa construir mais. Assunto não falta. A gente pode tratar de ética depois, de exercício profissional, pode chamar vários arquitetos aqui, todos com grande produção e com grande talento aí para a vida. Ninguém sabe o que é arquitetura, como ninguém sabe o que é amor. Você só pode saber o que é amor amando. Você só pode saber de que é arquitetura se você fizer arquitetura. A arte é uma coisa que precisa de arte para você saber o que é arte. Não adianta essa teoria. Tem a fruição. Tem que ter a fruição. Não, e é impressionante que às vezes você chega num lugar... Vira discurso bolado. Aquele discurso que quando um camarada começa a falar muito difícil é porque ele não entende muito bem o que ele está falando. A arquitetura é sentir, né? Quando você chega num lugar bem projetado, a sensação de equilíbrio, de escala, de... Tudo isso te dá um bem-estar inexplicável. Então, é isso mesmo, é sensação, é sentir, é sensação de bem-estar. E é isso que a gente quer para todos. Então, é por isso que a gente tem que extrapolar esses 18% aqui com todas as nossas forças. Agradeço a FUMEC, a academia. Carla, obrigada também pela sua participação como aluna, trazendo essa visão para nós, que é sempre bom essa troca, né? A gente precisa entender essa troca, a gente fazendo no formato podcast, com esse otimismo também, Sérgio, de atender, de abrangência, que muitos arquitetos e muitas pessoas, que a sociedade em geral possa assistir e compartilhar um pouco. Porque quando a gente fala dessas questões e dessas dificuldades, é importante que isso seja apontado. Isso é numa perspectiva de uma visão otimista. Sim. Que é exatamente porque a gente está na labuta e acredita que a gente precisa criticamente olhar para esses problemas, para essas questões, na perspectiva de trabalhá-las e avançar. Né? Exatamente. Agradeço a todos. Agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço a gente está aqui exatamente por amarmos a arquitetura, não é isso? Senão a gente ficaria no nosso conforto. Na labuta. No nosso conforto da nossa pranchetinha, né? Que nem hoje nem existe mais prancheta. Mas eu continuo desenhando. Eu também. Eu sou daqueles que eu não abro mão. Isso é uma delícia. Minha ferramenta que nasci com ela, né? Está em todo lugar, né? Está em todo lugar. É isso. E a FUMEC também agradece muito. Ficou muito lisonjeada. Super importante. Está sempre de porta aberta para discutir arquitetura, para discutir o urbanismo, para discutir a vida, né? É isso aí. Vamos juntos, né? Nós juntos nesse percurso aí, eu acho que a gente tem mais a oferecer para a sociedade como um todo e para a nossa arquitetura. Isso. Obrigada. Thank you.